Olá pessoal, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Esse é um vídeo que eu vou falar sobre o aumento da taxa Selic, né? Foi definida a nova taxa Selic pelo Copom, que é o Conselho de Política Monetária do Banco Central. E esse é mais um vídeo de uma série que eu faço toda terça-feira. Então toda terça-feira eu faço um vídeo novo para falar sobre Tesouro Direto. E o nome dessa série eu chamo de Terça do Tesouro. E nesse programa Terça do Tesouro, eu discuto estratégias para você ter mais rentabilidade que a poupança e com mais segurança investindo no Tesouro Direto. Esse é um vídeo sim para nós falarmos de taxa Selic. Vou explicar para você por que a taxa Selic aumentou, por que a inflação está crescendo no nosso país. Mas esse é o vídeo de número 30. Ou seja, olha só que legal, olha só que marca que nós chegamos. São 30 vídeos aqui no canal falando sobre como ter mais rentabilidade que a poupança e não é fazer isso de qualquer forma, mas sim com mais segurança. O meu nome é Maicon Lima, deixa eu dar uma acertadinha aqui na câmera e eu quero te ajudar nessa jornada de aprender a ter rentabilidade sem abrir mão da segurança. Lembrando que tudo que nós falarmos aqui é um conteúdo educativo, não é indicação de investimentos. Então vamos lá, vamos para o tema do nosso conteúdo de hoje. A taxa Selic aumenta e a inflação também aumenta. Então o que será que está acontecendo com o nosso Brasil, né? O que será que está acontecendo com a nossa economia? Como será que nós vamos fazer de agora em diante, com a nova taxa Selic, os nossos investimentos de forma mais rentável e de forma também mais segura? Vamos começar entendendo como é que está a rentabilidade da poupança nesse momento. E esse materialzinho que eu estou escrevendo aqui, só para você saber, eu vou deixar o link aqui na descrição para você entrar no meu grupo de WhatsApp do Tesouro Direto. Porque lá dentro do grupo do WhatsApp eu vou mandar esse material e lá dentro vai ter mais informações sobre Tesouro Direto e sobre investimentos. Esse grupo do WhatsApp ele é um grupo fechado, tá? Você não paga nada para entrar, é só no final do vídeo você clicar no link para você fazer parte do grupo e só eu que mando as informações lá. Não é aquele grupo bagunçado para todo mundo conversar. Não, é para você ter aviso dos novos vídeos e ter também outras informações sobre investimentos. Então vamos lá. Como que está nesse momento a rentabilidade da poupança? Bem, a poupança, na regra atual, ela rende, então a regra de rentabilidade, a poupança rende 70% da taxa Selic. 70% da taxa Selic, legal. E a gente pode ver aqui no site do Banco Central, ó, já está atualizada aqui a informação, que a taxa Selic no momento é de 4,25%. Normalmente eles fazem uma publicidade aqui bem grande, ó. Nova taxa Selic, reunião de ontem, 16 de junho, 4,25%. Beleza, voltando aqui para as anotações. Pensa comigo, se a taxa Selic é de 4,25%, né, de 4,25%, então a poupança rende 70% da Selic. Só isso, tá? Eu quero dizer o seguinte, sim, a poupança está rendendo um pouquinho mais agora, mas você vai ver que ainda é muito pouco. Se nós considerarmos, se nós compararmos, por exemplo, com o Tesouro Direto, mesmo com o Tesouro Selic, e se nós levarmos também em consideração, pessoal, que a inflação está aumentando bastante também, tá bom? Então vamos lá, taxa Selic 4,25%, para eu saber qual que é a rentabilidade da poupança, né? Eu tenho que fazer uma continha, 4,25%, deixa eu tirar o negrito, vezes 70%. Se você pegar a calculadora e fazer esse cálculo, nós vamos chegar a, vou fazer agora aqui com você, 4,25%, não está aparecendo, mas eu estou fazendo a conta, tá? Vezes 70% igual a 2,97. Muito bem.
Então essa é a rentabilidade, a mísera rentabilidade da poupança no momento. 2,97% ao ano. Beleza, pessoal? 2,97% ao ano. Essa é a maravilhosa rentabilidade da poupança. Show de bola! Entendido isso, qual que é a rentabilidade do Tesouro Selic? O Tesouro Selic, não sei se você sabe, mas ele é um investimento que você faz lá dentro do Tesouro Direto. Então, quando você investe em Tesouro Direto, você tem várias opções lá. Tem Tesouro Pré-fixado, tem Tesouro Selic, tem Tesouro IPCA. Aí no Tesouro Pré-fixado tem várias opções. No Tesouro IPCA você tem várias opções de Tesouro IPCA. E no Tesouro Selic, atualmente você tem 2 opções de investimento. Tá bom? E se você aplicar no Tesouro Selic, ao invés de aplicar na poupança, a rentabilidade do Tesouro Selic é de 4,25%. Exatamente, 4,25%. Por que, Michael Lima? Porque o Tesouro Selic, ele rende o total, ele rende o valor da Selic. Então aqui você já começa a perceber uma diferença. Na poupança vai render 2,97% ao ano e no Tesouro Selic vai render 4,25%. Então tem uma diferença, aqui é menos de 3% e aqui é mais de 4%. Tá? Então essa é a rentabilidade do Tesouro Selic. Agora, por que será que existe essa decisão, né? Essa decisão do Copom? Olha só o que está escrito aqui. O Comitê de Política Monetária, Copom, que é o comitê do Banco Central, aumentou em 0,75 ponto percentual e levou a taxa Selic de 3,5% para 4,25% ao ano. Mas por que isso acontece? E a gente viu que sim, isso vai refletir a rentabilidade da poupança. Tá? A poupança estava rendendo 2,45, agora está rendendo 2,97. E sim, nós vimos também que isso vai influenciar também na rentabilidade de quem investe, quem é investidor do Tesouro Direto, mais especificamente do Tesouro Selic. Então quem investia no Tesouro Selic tinha uma rentabilidade de 3,5% e nós vimos que agora tem uma rentabilidade de 4,25%. Bom, nós temos que entender que a inflação está muito crescente no nosso país. Se nós pegarmos as informações aqui do site do Banco Central, a gente consegue ver aqui do ladinho, ó, qual que é a inflação. Opa, deixa eu aumentar aqui um pouquinho, mas não tanto. Qual que é a inflação e qual que é a taxa Selic? Então a taxa Selic nós já vimos que está em 4,25%. E sempre do ladinho aqui no site do Banco Central, nós temos também qual que é a inflação. E a inflação atual é de 8,06%. Arredondando, a nossa inflação atual no Brasil é de 8%. Gente, é uma inflação muito alta. Aqui tem um gráfico, ó, e a gente consegue ver que a inflação está subindo. Tá vendo que ele faz uma curva para cima aqui, que ele faz uma curva subindo? Exatamente. Inflação subindo e taxa Selic também subindo. Por que será que essas coisas estão acontecendo? Então quero explicar para você qual que é o motivo do aumento da inflação. Porque isso vai fazer você entender que não basta optar por qualquer investimento, por exemplo a poupança, você pensando que está seguro. Porque se esse investimento não está rendendo nem a inflação, a gente acabou de ver que a inflação é 8%, e lá na poupança está rendendo 2%, um pouquinho menos de 3%. Entenderam? Então vamos lá, vamos entender qual que é o motivo, por que a inflação aumenta, e eu vou anotar para você, para isso ficar bem claro. Então vamos lá, por que a inflação aumenta? Vou botar aqui, vou fazer uma paradinha maior aqui. Eu já vou adiantando para você, enquanto eu vou anotando, que a inflação no Brasil aumenta e nos Estados Unidos também. Então por que a inflação aumenta? Olha só que interessante. A inflação aumenta no Brasil,
aumenta nos Estados Unidos. E aí tem muita gente por aí falando que, pronto, agora já está certinho, falando que é normal o aumento da inflação após a crise que nós estamos vivendo é algo que acontece, é normal, é natural. Até nos Estados Unidos está aumentando. Não é normal. E o Brasil, que é um país que eu amo, né? É um país que eu amo, o nosso país, o Brasil, ele é bastante imaturo ainda em relação às questões econômicas. Ou seja, o que eu estou dizendo para você? Não se compara o aumento da inflação no Brasil com o aumento da inflação dos Estados Unidos. Eu vou mostrar para você aqui, vou provar para você que são coisas completamente diferentes. A maturidade da nossa economia e a maturidade da economia americana em relação a essa questão de aumento da inflação. E a gente também não pode se esquecer que o aumento da inflação, embora tenha efeitos negativos para o investidor, existem efeitos positivos também quando ele se aprofunda um pouquinho mais, entendendo quais são os motivos e para onde que está encaminhando essa curva da inflação e essa curva também possível de aumento de taxa de juros. Gente, a inflação aumenta pelo seguinte, a inflação aumenta nos Estados Unidos. Então vamos separar aqui. Estados Unidos e Brasil. São coisas diferentes. Aliás, eu quero deixar uma coisa clara aqui para você também, tá? A taxa Selic sobe porque a inflação sobe. Então, antes de eu falar ainda de inflação dos Estados Unidos e inflação do Brasil, para você entender melhor o que está acontecendo na nossa economia, quero que fique bem claro isso. A taxa Selic subiu. Então, a gente viu aqui em cima, ó, que o Comitê de Política Monetária do Banco Central, o Copom, aumentou de 3,5% para 4,25%. Por que isso acontece? Isso acontece, né? A taxa Selic sobe pelo motivo de que a inflação está subindo, tá? O aumento da taxa Selic, ele é um instrumento de controle, vamos dizer assim, de inflação do Banco Central. O aumento da taxa Selic, vamos escrever isso daqui. O aumento da taxa Selic é um instrumento de controle da inflação por parte do governo. Isto é, pelo Banco Central, tá? Que é o órgão responsável aí por cuidar, né, do controle da inflação. Beleza, agora sim, retomando. Mas por que a inflação aumenta, Maico Lima? Você falou que ia me explicar. Então me explica e a gente vai ver que é muito diferente. Nos Estados Unidos, a inflação tem crescido. Tá? Então sim, a inflação tem aumentado nos Estados Unidos. Tá? Isso é fato. Quem acompanha a economia sabe que a inflação dos Estados Unidos está aumentando. Porém, a inflação nos Estados Unidos está aumentando porque o governo, o atual governo, Joe Biden, ele está colocando dinheiro para as pessoas. Michael, não é a mesma coisa que o Brasil? Fica comigo e acompanha o raciocínio. A inflação tem aumentado nos Estados Unidos da América, mas essa inflação acontece porque o governo está colocando mais dinheiro. E isso gera a consequência de aumento da demanda. Gera a consequência de aumento da demanda. Isto é, se tem mais dinheiro circulando, se tem mais dinheiro na economia, se tem mais dinheiro no mercado, automaticamente, ou não automaticamente, né, exatamente, mas se tem mais dinheiro no mercado, como consequência, acontece o aumento da inflação. Beleza? Então qual que é? Vou repetir aqui, ó. O principal motivo do aumento da inflação americana, e é isso que eu quero que você entenda, tá? E isso que eu estou ensinando para você aqui é algo que vai te tornar um verdadeiro entendedor, um verdadeiro investidor
e você vai saber por que a Selic está crescendo no Brasil e não é por qualquer motivo não. E por que a inflação está crescendo no Brasil e não é por qualquer motivo não. Não é normal. A gente tem que entender esses movimentos de mercado. Então o principal motivo do aumento da inflação americana é o aumento da demanda devido a ter mais dinheiro no mercado, né? Devido a mais dinheiro no mercado. Beleza? Com palavras simples, um português simples aqui, para que qualquer pessoa consiga entender. Ah, beleza, Michael Lima. E no Brasil? O que está acontecendo no Brasil? Não é a mesma coisa que nos Estados Unidos? Não. Então a inflação do Brasil, a gente viu que ela também está aumentando, né? Então sim, a inflação está aumentando, tá? Só para ficar claro, eu não estou dizendo que a gente não tem aumento de inflação no Brasil. E sim, a gente tem também no Brasil, agora a gente está retomando um pouquinho, os comércios estão abrindo, né? Então a gente tem um aumento de demanda. Mas esse não é o principal motivo não que estão falando por aí. A gente tem um pequeno aumento de demanda. Só que o nosso maior problema é algo chamado de o valor para você produzir os produtos. E o Brasil, ele é um país que ele é muito forte em commodities. Vamos lá, vamos explicar isso bem bonitinho. Então a inflação do Brasil também está aumentando. Então sim, eu falei para você que existe, né, um pequeno aumento de demanda. Não se compara com o aumento de demanda americana, não se compara o nosso voucher aqui que o governo, né, ofereceu para as pessoas que realmente precisam, uma situação muito séria, não se compara com o voucher com o que o governo americano ofereceu por lá, completamente diferente, tá? Então existe sim um pequeno aumento de demanda, mas... Opa, cliquei errado, cadê? Desculpe, um pequeno errinho. Mas os economistas, isso aqui que eu quero que você entenda, eles estão dizendo que está tendo um aumento do custo de produção. Então os economistas estão alertando, agora estamos falando de Brasil, tá? Aqui ó, Brasil. Lá em cima é Estados Unidos. Os economistas estão alertando para vou colocar em letras maiúsculas, aumento do custo de produção. O que seria esse aumento de custo de produção? Por que será que isso está acontecendo? A demanda não necessariamente aqueceu, mas o preço das commodities estão crescentes no mercado internacional. Olha só, fica comigo que você vai entender. Então eu estou falando para você que a demanda não necessariamente aqueceu, tá? Essa não é a questão do Brasil. Mas o preço, eu vou explicar para você o que é essa palavrinha aqui, tá? O preço das commodities, né? Escreve-se assim, estão crescentes no mercado internacional. Esse não é um videozinho para falar de qualquer coisa, né? Esse é um videozinho para realmente explicar e você entender o que está acontecendo. Bom, deixa eu explicar aqui para você o que são commodities. Commodities, isso, não posso errar escrito aqui. São matérias-primas, tá? E você já vai ver, e você já vai entender que isso está acontecendo. Se foi no mercado e o preço da carne estava mais caro, pelo fato do que eu estou comentando aqui com você. Então, commodities, voltando aqui, commodities são matérias-primas em estado bruto. Tá? Isso que é a explicação de commodities. Então, commodities são matérias-primas em estado bruto. Por exemplo, petróleo. Outro exemplo, soja. Outro exemplo, ferro, a borracha, o que mais? Eu falei de mercado, então o açúcar, trigo, café, eu falei da carne, né? A carne ficou mais cara? Com certeza você já sentiu um pouco desses efeitos e é por isso
que a nossa inflação está nessa situação, e é por isso que a taxa Selic está nessa situação, que aumentou de 3,5% para 4,25%. O Brasil, ele é destaque na produção de commodities. Então a gente pode dizer que o Brasil é destaque na produção desses produtos, né? Eu citei alguns exemplos aqui para você. Isso é bom, né? Nossa, o Brasil é um grande produtor de tanta coisa, de soja, né? O Brasil ele é muito rico. Só que o Brasil sofre, esse é um dos motivos, com a pressão do câmbio. O Brasil sofre com a pressão do câmbio. Vamos lá, vou fazer uma anotação aqui para você entender melhor como que é essa questão de o Brasil sofre com a questão do câmbio. Basta a gente vir no Google e escrever aqui, ó, dólar, e a gente vai ter o preço do dólar hoje, 5,06. Caiu um pouquinho aqui, né? Você consegue ver no gráfico aqui que ele caiu um pouco, certo? Só que, por um outro lado, se eu colocar aqui, ó, um ano, ainda você não vai ver essa diferença. Mas a gente tem que lembrar que a crise vem antes, tá? Vem lá de 2020, ó. Então, colocando aqui em cima 5 anos, então o dólar americano, que hoje, né, está cotado próximo de R$5, mas lá em 2020, ó, tô passando o mouse aqui, vocês conseguem ver, era R$4. Olha só que diferença. Então a gente percebe que, embora nós tenhamos uma pequena queda aqui no final, mas esse gráfico aqui ele fez uma diferença muito grande. Ele teve uma subida muito substancial. Então esse é um dos motivos que faz com que nós soframos, né, essa questão da inflação. É justamente nós estarmos sofrendo a pressão do câmbio, tá? E é isso que eu anotei aqui nessa última frase aqui para você. Então essa é uma questão. Existem mais questões, Maicon Lima? Sim, o Brasil sofre com a pressão do câmbio. E a outra coisa, o Brasil sofre também com a falta de matéria-prima. Como assim falta de matéria-prima, Maicon Lima? Você não falou que a gente é produtor de soja, de não sei o quê? Sim, só que o Brasil sofre com a falta de matéria-prima devido à crise, né? Então, quando as empresas precisam produzir e não tem matéria-prima, ou seja, muitas empresas sofreram o impacto da crise. Só que quando uma empresa precisa produzir e ela não tem matéria-prima, o que acontece? A falta de matéria-prima para a produção, e isso é uma coisa que está acontecendo, que nós estamos sofrendo no Brasil, tá? A falta de matéria-prima para a produção encarece os custos, né? Encarece os custos dessa produção. A falta de matéria-prima encarece os custos de produção. Então, essas são as situações que caracterizam. Então, essas situações são características do aumento da inflação no Brasil. Beleza? Então, perceberam a diferença quando nós falamos da inflação americana, e perceberam a diferença, então, da inflação americana e da inflação dos Estados Unidos? Desculpa, errei aqui. Perceberam a diferença? Eu não vou editar. Não vou editar para a gente ficar numa conversa como estou falando aqui com você. Perceberam a diferença da inflação dos Estados Unidos e da inflação do Brasil? Que nós sofremos a pressão do dólar, a nossa moeda, o real, não é uma moeda valorizada internacionalmente, então a gente sofre com o câmbio. Aqui as nossas empresas sofrem com o encarecimento do custo de produção. E aí quando você vai lá comprar o seu produto, você percebe que as coisas estão mais caras. Se o custo para produzir fica mais caro, as empresas vão repassar esse valor para os seus intermediários e os intermediários vão repassar esse aumento desse custo de produção para nós, consumidores. Beleza, gente? Gente, o que acontece com quem já tem dinheiro aplicado no Tesouro Direto hoje? Quero lembrar você, quero que fique muito claro, que Tesouro Direto ele é um investimento
mais rentável e mais seguro do que a poupança. Porém, o Tesouro Direto ele tem uma data de vencimento. Se você resgatar o Tesouro Direto antes da data do vencimento, o Tesouro vai pagar para você o valor a mercado. Ele vai pagar para você quanto que aquele título está valendo naquele momento. E como nós estamos tendo inflação, como a taxa Selic, que é a taxa base de juros da nossa economia, está em ascensão, isto é, está aumentando, consequentemente, o Tesouro Direto, para quem está investindo agora, vai pegar uma rentabilidade melhor. Só que para quem investiu há um mês atrás, para quem investiu há uma semana atrás, né? Quem investiu antes desse aumento das taxas, quando você vai lá consultar, você vai ver que a sua rentabilidade atual ela tende a ter uma pequena queda, tá? Ou até uma queda bastante acentuada, tá? Mas isso é um movimento normal do mercado. O que eu faço, Michael Lima, se eu estou perdendo dinheiro hoje, né, devido a essa marcação ao mercado do Tesouro Direto? Espera, fica tranquilo, espera. Eu também, o que eu tenho no Tesouro Direto, eu vi lá que está começando a cair e ó, não tem problema nenhum, porque é um valor que eu não estou precisando agora, nesse momento. Ah, Michael, eu estou precisando desse dinheiro. Então você tinha que ter aprendido a aplicar da forma correta, tá? Acompanhando de repente os vídeos aqui do canal, você vai aprendendo isso gradativamente, ou até fazendo o meu curso lá, o método Começar a Investir, quando eventualmente se as matrículas estiverem abertas, quando você estiver assistindo, aí lá você tem o passo a passo de como que você faz os investimentos para cada tipo de situação. Mas se o seu rendimento caiu nesse momento, o que você tem que fazer é ficar tranquilo, respirar e esperar, porque é na renda fixa, nesse momento, que a rentabilidade está aumentando. E quem investe lá em ações tende a correr muitas vezes para o mercado de renda fixa quando as taxas aumentam, quando os juros aumentam. Espero que você tenha entendido qual que é o motivo do aumento da Selic e como que funciona essa questão de quanto maior a inflação, maior a taxa Selic. Espero que você tenha entendido também essa questão do aumento da inflação aqui no Brasil e a diferença do aumento da inflação no Brasil e o aumento da inflação na maior economia do planeta. Mais uma vez quero te convidar e te lembrar que eu vou deixar um link aqui na descrição. Entrando no link você faz parte do meu grupo VIP. É um grupo gratuito, é um grupo de Tesouro Direto. E lá eu mando os avisos dos vídeos e mais outras informações para você investir cada vez com mais rentabilidade acima da poupança e sem abrir mão da segurança. Um grande abraço e até o próximo vídeo, pessoal. Tchau, tchau.